Olá, pessoal. Eu sou a doutora Rani, sou urologista Eu sou Rafael, também sou urologista. e hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, que é a incontinência urinária. Rani, outro dia eu atendi um paciente no consultório, uma queixa específica de próstata, só que ele veio com a esposa esse dia. E ao final da consulta, a esposa me perguntou sobre incontinência urinária. Disse que ela estava tendo perda urinária frequente, só que ela achava que isso era comum, isso era da idade. Daí eu te pergunto, é comum mulher perder urina? Isso é normal? Isso é esperado? Então, Buta, é comum, mas não é normal. São coisas diferentes. Então, por uma série de fatores, que até tem outro vídeo falando um pouquinho sobre esses fatores de risco, as mulheres têm mais chance realmente de perder xixi do que os homens. E não é normal isso acontecer independente da idade. Então, tem mulheres às vezes muito jovens que acabam perdendo xixi, e outras que já são mais velhas, mas acham que por conta da idade isso é normal. E não é normal, e tem tratamento para essas incontinências de urina. Tá, e perder urina, isso traz alguma consequência para a mulher? Porque alguns falam assim, coloca o absorvente, troca o absorvente e tá tudo ok. Tem algum problema isso? Então, tem várias questões. A principal delas, realmente, é uma questão mais social. Dependendo do tipo de incontinência, são pacientes que acabam fazendo mapa de banheiro, estão sempre procurando banheiro, porque sabem que em algum momento vão precisar usar o banheiro. Elas, por vezes, ficam usando os absorventes, outras acabam tendo que usar a fralda, elas ficam com receio de estar cheirando xixi, se incomodam com isso, acabam se isolando em casa, evitam de sair, evitam de ir em eventos grandes, de acompanhar os filhos, neto, marido, justamente por conta do constrangimento associado à incontinência de urina. Na incontinência de urina de esforço, então, se a gente for pensar, é como se o canal da urina tivesse um pouquinho aberto. Então, do mesmo jeito que ele está aberto para escapar xixi, ele vai ficar aberto também para entrar algum tipo de germe, então isso acaba sendo um fator de risco que facilita essa paciente a ter mais infecção de urina. Você falou de incontinência de esforço, como é que funciona? É incontinência sempre de esforço ou tem algum outro tipo? Existem algumas formas principais de perder urina. As duas principais que a gente acaba abordando é a incontinência de esforço, que é aquela quando a paciente ri, tosse, faz algum tipo de esforço, espirra e acaba perdendo xixi. Outra é a incontinência de urgência, que é quando a paciente vem à vontade de fazer xixi, ela tem que sair correndo e nem sempre dá tempo de chegar a esse banheiro. Algumas relatam que acorda à noite com vontade de fazer xixi, na hora que levanta da cama já perde bastante xixi. Isso é variável, tem paciente que perde em gotas, tem outras que perdem em jato e tem outras que perdem de molhar a roupa toda. Então, isso é uma coisa que leva a muito desgaste dessas pacientes e constrangimento de uma forma geral. Mas, Buta, deixa eu te perguntar. Você me falou que algumas pacientes acabam acompanhando os maridos. Você recebe alguns pacientes homens também que te relatam sobre incontinência de urina ou são só as esposas que acabam te falando sobre incontinência? Os homens também têm essa queixa de incontinência, principalmente por conta da hiperplasia prostática. Quando a bexiga passa vários anos trabalhando sobre esforço por conta do crescimento benigno da próstata, essa bexiga entra em sofrimento. E muitas vezes os pacientes desenvolvem uma bexiga hiperativa ou hiperatividade da bexiga por conta desse sofrimento de esforço prolongado ao longo dos anos. Então esses pacientes têm também essa incontinência que você comentou, essa incontinência de urgência. Ele sente essa vontade de sair correndo para o banheiro e muitas vezes não dá tempo de chegar ao banheiro e acaba perdendo também. E tem aqueles pacientes que a gente acaba operando por conta de câncer de próstata e que um pequeno percentual deles pode ter incontinência de esforço após a cirurgia, porque quando a gente retira a próstata, acaba modificando a anatomia da região urinária, da uretra e da bexiga, pode acontecer de prejudicar um pouco o funcionamento do esfíncter urinário e esses pacientes podem perder urina também ou incontinência urinária de esforço. Tem também um pouquinho de piora com a relação à radioterapia com câncer de próstata, né? Isso, a radioterapia piora as duas formas de incontinência. Aqueles pacientes que têm uma bexiga hiperativa tendem a ter uma piora porque a radioterapia ela vai acabar irritando toda a região. Então esses pacientes podem ter sim piora da incontinência após a radioterapia. Então, a incontinência acaba comprometendo homens e mulheres, às vezes de formas diferentes, às vezes de formas muito parecidas, mas o fim é mais ou menos o mesmo, né? Eles acabam ficando úmidos com uma frequência muito grande e isso acaba incomodando muito esses pacientes. E quando a paciente chega no seu consultório com incontinência urinária, a anamnese, aquela conversa que você tem ali na consulta, é suficiente para saber o que está acontecendo? É necessário algum outro exame? Como é que você aborda isso? Depende muito.
Algumas pacientes conseguem ser muito claras na forma como elas documentam a sua incontinência de urina. Algumas conseguem fazer o que a gente chama de diário miccional, que é mais ou menos anotar mesmo como é que ela pede, em que ocasião que ela pede, o que ela sente ali na hora que ela está perdendo a urina. Outras não conseguem dar esses relatos. Algumas pacientes que têm algum grau de déficit cognitivo ou com avançar da idade, que tem alguma outra doença neurológica, pode ter um pouquinho de dificuldade de falar exatamente o que ela sente quando ela está perdendo urina. Com essas pacientes, a gente acaba fazendo uso do estudo urodinâmico, que é um exame onde passa uma sondinha para a gente entender como é que ela perde esse xixi. E aí também tem um vídeo sobre isso, sobre estudo urodinâmico, as pacientes que tiverem curiosidade, os homens também fazem esse exame, criança faz esse exame. E aí quem tiver curiosidade, tem também, a gente explica um pouquinho mais sobre o estudo urodinâmico. Entendi. E algumas pessoas têm medo de falar, de relatar para o médico que tem incontinência urinária, porque não quer operar. Fala assim, não, o médico vai indicar uma cirurgia e eu não quero operar, não quero isso. A incontinência urinária é tratada só com cirurgia? Tem alguma outra medida antes da cirurgia? Tem alguma outra forma de tratar? Depende muito, Rafael. Às vezes a gente tem que entender de fato o que acontece para a gente conseguir direcionar o tratamento. Então, as pacientes que perdem por esforço, a gente coloca num grande grupo, e as que perdem de urgência, que é essa da bexiga hiperativa que você falou, a gente coloca em outro grupo. Esses pacientes vão seguir, no início, caminhos bem parecidos, que é a questão de mudança de comportamento, perda de peso, e aliado à fisioterapia pélvica, que é que tem uma grande função com esses pacientes, de fazer um tratamento não invasivo para esses pacientes. A fisioterapia pélvica consegue recuperar a função do assoalho pélvico, a função da continência, e esses pacientes percebem um ganho de qualidade de vida, às vezes sem precisar de cirurgia. Quando há falência da fisioterapia pélvica, nos pacientes com incontinência de esforço, eles acabam precisando evoluir para a cirurgia. E aí tem várias técnicas para fazer essa cirurgia para recuperar a continência. Na bexiga hiperativa, existe a opção de medicações, e alguns pacientes não ficam bem com a medicação e acabam precisando de aplicação de botox intravesical, e outros precisam da neuromodulação sacral, que já são tratamentos um pouco mais invasivos. Mas tem como resolver a maioria das incontinências sem precisar de cirurgia. E aquelas pacientes que já passaram da menopausa, que estão no climatério, eu já ouvi falar também que o hormônio tópico pode ajudar? Ajuda bastante. Ajuda não só com a função da continência, quanto uma saúde ginecológica mesmo, vamos dizer assim. Então, na incontinência da hiperatividade, dessa bexiga mais sensível, a reposição do estrogênio por si só já é um grande fator que ajuda essas pacientes a diminuírem os sintomas. A baixa de estrogênio que vem junto com a menopausa, ela piora os sintomas da hiperatividade. Então, esse cremezinho vaginal tópico, né, esse hormônio tópico, ele é seguro, mesmo para pacientes que já tiveram histórico de algum tipo de neoplasia. Eles podem ser usados e essas pacientes vão ter benefícios múltiplos, inclusive no auxílio da recuperação da continência de urina. Ótimo, Rani. Então, acho que fica de mensagem aqui que a incontinência urinária não é normal, nem em homem, nem em mulher, e que ela tem tratamento. É isso? Exato, bem isso mesmo, Rafael. Então, eu acho que essa é a mensagem mais importante do vídeo. Tem tratamento. Não é comum. Então, se você é homem, se você é mulher, se você é jovem, se você já passou da menopausa, independente disso, perder urina não é normal e tem tratamento, e não necessariamente vai ser um tratamento cirúrgico. Então, se você tem perda de urina, se conhece alguém que tem esse problema, seu pai, sua mãe, o vizinho, mostra esse vídeo para essa pessoa, marca uma consulta com o urologista, vai ser importante. Esse tema é de crucial importância para a qualidade de vida das pessoas, e incontinência urinária tem tratamento.